Shalom, que Deus vos abençoe, cada um dos meus amados irmãos. Um dia, um homem chamado Zacarias, ele foi convidado, escolhido, para ele queimar incenso. Sabe disso? Porque o próprio Deus, é Ele que escolhe, Ele que decide quem deve e quem não deve fazer aquilo que Deus vos ordenou. E Deus escolheu exatamente um homem, chamado Zacarias, para ele queimar incenso. Só que quando ele chegou, no templo, lá apareceu um anjo. E esse anjo, por nome Gabriel, falou exatamente com Zacarias. E falou: Zacarias, tua mulher vai ter um filho. Zacarias simplesmente ele riu, porque a sua esposa já era avançada na idade, E para ele, para o homem natural, seria impossível a própria esposa ter um filho na velhice, Mas só que o anjo viu o que aconteceu. Exatamente, o próprio anjo falou: por causa disso, Zacarias, você vai ficar com dificuldade de falar. Você vai ficar mudo. E por que não dizer também surdo também? Você já imaginou nisso? E só para você ter ideia, Zacarias, quando ele saiu do templo, assustou o povo. Porque o povo falava com Zacarias, Zacarias não falava nada. Nada saía da sua boca, som nenhum saía da sua boca. Sabe disso? Ele nem sequer ouvia a voz do povo. A sua esposa falava com ele e nada. E a esposa ficou muito preocupada. Até que um dia, na casa do homem de Deus, Zacarias, de Isabel, então o homem perguntou como iria se chamar o próprio nome do bebê. E ali, Zacarias escreveu o nome. Qual seria o nome do menino que iria se chamar? Do próprio filho dele e de Isabel. E Zacarias, exatamente, ele escreveu um nome chamado João. Quando ele escreveu esse nome chamado João, a voz dele voltou. Deus exatamente liberou a voz dele. Sabe disso? Porque ele confirmou esse nome. E o nome do qual está escrito aqui. Sabe disso? Escrito. É o próprio João Batista. Por quê? João Batista, ele iria exatamente ser uma testemunha. Ele iria exatamente falar da luz. Porque ele mesmo, João Batista, ele não ia ser a luz, mas ele ia falar exatamente a respeito da luz. Sabe disso? Ele ia exatamente abrir o caminho, fazer o caminho para o mestre passar. João Batista, ele era exatamente comparado como Elias. Mas só que ele não era o Elias. Sabe disso? Só que ele era exatamente filho de um homem natural. Que era exatamente filho de Isabel, filho de Zacarias. Sabe disso? Esse homem, ele veio para falar a respeito da luz. Olha o que diz. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 8, diz exatamente assim. Olha o que diz. Não era ele a luz. Falando exatamente de João Batista. Quer dizer, ele não era a luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quer dizer, João nasceu para vir
para falar a respeito da luz que é exatamente Jesus Cristo. A luz que ilumina todos os homens. E todos aqueles que andam na luz, todos aqueles que andam na luz, eles jamais vão andar em treva. Sabe disso? Porque eles andam na luz. E a luz não consegue exatamente, né? Para falar a verdade, as trevas não conseguem apagar a luz. E a luz, ela resplandece no meio das trevas, entre as trevas. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. O homem do ímpio, ele nunca dá certo com uma pessoa que é das trevas, do mundo. Sabe disso? Sabe disso? Quer dizer, a luz nunca vai dar certo com as trevas e nunca vai se unir as trevas com a luz. Não adianta. O homem da luz e o homem da luz e o homem do mundo nunca vai dar certo, porque ele sempre vai estar em contenda. Sabe disso? Sempre em confronto, porque nunca vai se unir. Porque é treva, porque também é luz. E a luz e as trevas nunca se unem. Então, mas João, ele veio exatamente para falar a respeito da luz. Sabe disso? Quer dizer, todos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho, eles são exatamente testemunhas de Cristo Jesus. Sabe disso? Todos aqueles que pregam a verdade, todos aqueles que pregam a palavra, todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, eles foram chamados, né, para falar a respeito da luz. Sabe disso? Igualmente eu estou fazendo aqui, falando a respeito da luz que é Jesus Cristo. Todos aqueles que andam em Cristo, andam no caminho que é Cristo, todos eles andam na luz. Sabe disso? Só para você ter ideia. E as trevas não conseguem apagar a luz que há em mim. A luz que é em você. Sabe disso? E só para você ter ideia, tem pessoas que quando vê um homem e uma mulher de Deus, até o mesmo mundo confessa, a sociedade confessa, o povo confessa. Verdadeiramente ali vai passando um homem de Deus. Ali verdadeiramente vai passando uma mulher de Deus. Por quê? Porque a sociedade, o povo, a humanidade vê a luz numa mulher de Deus e no homem de Deus, que realmente são de Deus. Entendeu? É desse jeito. Então, João Batista, ele veio para identificar, falar, comentar a respeito da luz que é Jesus Cristo. Assim são todos aqueles que buscam. Sabe disso? Que buscam. Então, a única coisa que eu quero te dizer, meu amigo, você tem a oportunidade de sair das trevas. Você que anda em treva, você que está exatamente nas escuridões, você exatamente está nesse mundo triste, você que se afastou do Evangelho, volte. Você que exatamente, né, perdeu a intimidade com Deus, volte a ter intimidade com Deus. Você que perdeu a ousadia com Deus, volte a ter a ousadia com Deus. Sabe disso? Então volte. O momento é hoje, é agora, é nesse momento. Sabe disso? Todos nós devemos andar na luz. Porque fora de Cristo, fora de Jesus, não há luz. Não adianta insistir. Não adianta. Longe de Deus, longe de Cristo, não há luz. Só há luz com Cristo. A luz que resplandece no meio da escuridão. Deus te abençoe. Que Deus seja com cada um dos meus amados irmãos. E aproveita, se inscreva aqui nesse canal,
Ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu aqui, irmão José, né, esse vaso de barro, for usado por Deus, que você não venha perder nenhum vídeo que for colocado nesse canal. Amém? E aqui, exatamente, o irmão José se despede aqui, que até outro dia, se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe. Graças e paz.